Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Estão todos a ouvir bem e a ver bem? Muito obrigada pela confirmação. Vamos então iniciar. Obrigada. Muito obrigada. Bom dia a todos. Que bom. Que bom. Obrigada pela vossa presença. Ora, o meu nome é Joana Lopes. Sou a vossa tutora hoje. No entanto, eu sou tutora aqui na Master D sobre os cursos Design de Moda, Personal Shopper, Avançado em Design de Moda e Marketing de Moda. É com imensa satisfação que hoje vos apresento este webinar que irá falar sobre o estilo casual. Este mês de março vou-vos proporcionar uma aprendizagem muito específica sobre os diferentes estilos ligados à moda. Comecei precisamente com o jeanswear. Hoje vamos falar sobre o casual wear e aproveito também para vos convidar para o próximo webinar que será sobre o estilo desportivo ou sportswear. Portanto, é com imensa alegria que vos apresento então hoje este webinar. Espero que então que estejam confortáveis para participar e colocar questões que entretanto vos surjam. Podem escrever no chat e logo que possível vou-vos responder. Vamos então começar o nosso webinar e quero para já apresentar-vos então quais são os grandes objetivos das aprendizagens que vamos então a conhecer sobre este estilo então que é tão importante ao longo das diferentes carreiras, quer seja para um ilustrador de moda, quer seja alguém que esteja a fazer alguma ilustração, para um personal shopper, para um design de moda, até mesmo para alguém que esteja ligado ao marketing. Então vamos conhecer quais são os grandes objetivos das nossas aprendizagens de hoje. Vou começar por explicar o que é o estilo casual, as suas características distintivas, como é que ele se diferencia dos outros estilos, porque é importante precisamente para conseguirmos encontrar pontos de referência. Portanto, vou-vos também fazer aqui uma comparação entre um estilo mais clássico e um estilo desportivo para conseguirmos descobrir, entretanto, como é que nós podemos localizar então este estilo casual. Vou também identificar as peças essenciais do guarda-roupa, portanto, deste estilo casual, tanto para homem como para senhora, e de acordo com as diferentes estações do ano. Neste caso serão primavera-verão e outono-inverno. Depois, mais tarde, vou explicar as diferentes peças que constituem então estes looks e como é que nós podemos também conseguir combinar peças interessantes. Vamos estudar as cores, os padrões, as texturas que funcionam muito bem em conjunto e que se adaptam perfeitamente a um estilo que até se pode utilizar em diferentes ocasiões. Portanto, vamos descobrir isto tudo ao longo deste webinar. Primeiramente, apresento-vos um moodboard. Portanto, este moodboard foi criado especificamente para que consigamos aqui descobrir então 9 grandes adjetivos que constituem as coleções de casual wear. Portanto, conseguimos, através destas imagens, deste conjunto de imagens, que até não são muitas, mas que acabam por transmitir aqui certas sensações ou certos pensamentos ou certos nomes que, entretanto, vão surgindo à medida que vamos explorando estas imagens. Então, através desta leitura, nós conseguimos perceber que o estilo casual é tranquilo, relaxado, acaba por ter aqui algumas influências do minimalismo, que também é um estilo que acaba por transmitir aqui um lado também muito natural, despreocupado, informal, equilibrado, descomplicado e sereno. Portanto, através destas imagens vamos conseguir precisamente destacar estes grandes 9 adjetivos que acabei por vos transmitir agora. Portanto, estas imagens são de facto
algo que nós também, à medida que vamos apresentando agora o webinar, vocês vão conseguir perceber e vão conseguir alinhar não só estas imagens, mas também estes adjetivos. Portanto, primeiramente este mood board vai ser essencial para destacar precisamente estes primeiros nomes que vos indiquei, estes grandes 9 adjetivos. Então vamos aos poucos desmistificando. Ok, começamos com o mood board e agora vamos ver então o que é o estilo casual. Então, o estilo casual é sem dúvida um vestuário muito descontraído e prático, que vai transmitir aqui um estado de espírito muito zen, muito descontraído, uma atitude também muito racional e sentimental, sobretudo aqui com a natureza. Por isso vos apresento aqui nestas imagens também uma imagem de um interior. No entanto, ele vai realmente transmitir todo este lado que vos apresento. Então, este espírito zen, esta atitude muito relaxada, portanto, esta comunhão também com a natureza, que acaba também por ser muita sensação que nos traz quando visualizamos estas peças de casual wear. Então, a informalidade faz parte, sobretudo, da sua essência, que o estilo casual vai, sobretudo, assentar aqui numa grande descontração. As cores que vamos ver são subtis, portanto, são muito naturais, por vezes têm toques, têm uns certos subtons também térreos e que resultam aqui numa camuflagem urbana. Isto quer dizer que estas peças, quando são vestidas e quando estão realmente a ser apresentadas, quer seja na rua, quer seja nas lojas, elas são tão discretas que acabam por ser uma camuflagem, porque estes tons, como vos disse, são muito naturais, por vezes até quase os tecidos não são tingidos, apresentam-se com aqueles beges muito crus ou por vezes com aqueles tons térreos que acaba por ser mesmo essa a intenção, é que quase que passamos mesmo por despercebidos quando estamos assim vestidos. As formas são habitualmente soltas, amplas, largas e também volumosas. Portanto, aqui o recurso também à manipulação dos tecidos, quer seja para fazermos pregas, machos, franzidos, nervuras, ou também um efeito muito interessante que acaba por ser também os favos de mel. Acabam por ser também muito interessantes e dão um certo ar também às coleções, um lado muito feminino. Portanto, aqui as coleções femininas acabam por ser um chamariz muito interessante e um detalhe que funciona sempre muito bem. Assim, os detalhes também são funcionais e por vezes assim transmitem também um lado que também pode ter aqui um toque desportivo, nomeadamente no que toca ao uso de cordões, por exemplo, para ajustar a silhueta. O capuz também funciona muito bem para este tipo de peças, pespontos, elásticos. Vamos ter a oportunidade de ver peças com estes detalhes também mais à frente neste webinar. O blazer é também por outra, uma peça que é permitida, mas também vamos perceber que esta peça, o blazer, vai ser de certa forma construído de uma forma em que é muito despreocupada, portanto as entretelas que quase que nem existem, portanto servem mesmo para apresentar aquele look muito descontraído. Também respeita aqui também um bocadinho o corpo. Muitas das vezes as peças, por serem muito soltas e muito amplas, elas não são justas, portanto, ao corpo, precisamente para tornar os movimentos muito amplos e também o uso ser muito confortável. Aqui as fibras também são naturais, vegetais, nomeadamente o que toca o linho, o algodão ou o viscose também, portanto são sempre fibras que fazem sempre sucesso nas coleções. Os tecidos também são enriquecidos com texturas, portanto vemos muitas das vezes os amassucados, por exemplo o crepom, portanto são fibras que por vezes até quase nem necessitam de ser passadas a ferro, portanto estes efeitos nos tecidos criam esse ar também de facilidade de manutenção. Às vezes também há tecidos que têm uma tecelagem pouco batida, o que por exemplo nos faz lembrar as gases, por exemplo, ou então os fios fiados com certas irregularidades
também torna os tecidos muito belos e quase que são feitos de propósito para criar este look muito rústico. Então vamos descobrir onde é que conseguimos colocar este estilo casual wear perante uma comparação entre o pronto a vestir e o sportswear. Vamos então descobrir. Realmente o mundo da moda é muito diversificado. Vamos encontrar diferentes estilos ao longo dos próximos webinars. Precisamente vamos conseguir perceber que durante o dia de hoje o webinar então está colocado realmente e assente para o casual wear, mas já vamos desvendar aqui qualquer coisa sobre o pronto a vestir e o estilo desportivo. Então, cada um vai possuir as suas características distintivas, que vão refletir realmente aqui o uso em diferentes ocasiões. Muitas das vezes também estas peças vão dar e vão coincidir com a nossa personalidade ou então também com as nossas preferências individuais. Então vamos conseguir perceber que o estilo clássico, que é o estilo então do pronto a vestir, é conhecido sem dúvida pela sua elegância intemporal e por ser realmente aqui por ter peças que são muito refinadas. Caracterizam-se precisamente por serem peças bem cortadas e tecidos de alta qualidade. No entanto, aqui vamos também conseguir perceber que muitas das vezes as paletas de cores também são muito sóbrias e o estilo vai realmente conseguir transmitir aqui uma certa sofisticação e também um certo profissionalismo. Portanto, vamos ter aqui blazers bem portados, camisas com botões, sapatos de pele, muitas das vezes também o uso do salto alto e por vezes também com o uso de stiletos, ou seja, com o salto muito fino, portanto fazem aqui parte destas peças do guarda-roupa. Ou seja, o estilo clássico vai ser sobretudo associado a ambientes formais, como por exemplo em escritórios ou ambientes mais corporativos, eventos também que podem ser eventualmente sociais ou também ocasiões muito específicas que exigem aqui uma certa etiqueta ou um certo protocolo. No entanto, por outro lado, vamos conseguir então perceber que o estilo casual é mais descontraído, como vos apresentei ainda no início deste webinar. Portanto, ele é mais despreocupado e é caracterizado precisamente por esta necessidade de ter peças práticas e muito confortáveis. Portanto, aqui o estilo casual wear vai incorporar peças muito informais e também versáteis, que vão permitir precisamente ter essas sensações ao longo do dia. Portanto, os estilos que então estamos agora a comparar são estes dois e vamos perceber que no casual wear os elementos principais que vão ser precisamente mais destacados vão ser realmente a funcionalidade e a facilidade, portanto, do uso. Portanto, estas peças têm que ser fáceis de usar, portanto, em que nós sentimos que precisamente estamos despreocupados, portanto, a camisa não está no lugar, as calças têm que estar muito bem vincadas, cuidado que a camisa não está precisamente com a gola no sítio certo. Portanto, estas peças são mesmo para estarmos descontraídos, completamente despreocupados, para estarmos serenos, precisamente em diversas fases do dia que já vamos então saber quais são. Então, o estilo casual wear é sem dúvida adequado para uma variedade de ocasiões e também atividades, que são realmente as mais informais, como então já conseguimos perceber comparando com o estilo do pronto a vestir, que podem ser desde encontros, por exemplo, com amigos, por exemplo, uma ida às compras, tomarmos um café, irmos ao supermercado, passearmos descontraídamente no parque da cidade, por exemplo, ou então irmos explorar o campo, estarmos de férias, o nosso dia a dia, um fim de semana, por exemplo, um trabalho também informal. Isto é importante que escolhermos este tipo de peças, temos que ter, portanto, a noção que este tipo de
informalidade vai estar precisamente adequado para todos os momentos do dia em que não são necessárias, por exemplo, algumas regras de etiqueta ou que não é necessário um nível elevado de formalidade. Portanto, isto vai ser precisamente aquelas peças em que podemos usar nestes ambientes mais descontraídos. Olá Marisa, bom dia, seja bem-vinda. Por fim, vamos então comparar o estilo do sportswear, ou então o estilo desportivo, que vai combinar aqui uma moda com inspiração desportiva, portanto é sempre, vão sempre surgindo peças que são essencialmente do âmbito mais da atividade desportiva, nomeadamente as t-shirts, ou as sweatshirts, ou até mesmo calças de fato de treino, mas isto tudo incorporado precisamente com um estilo mais de dia a dia, ou seja, blusões, podemos ter sweatshirts, também podemos ter uns jeans mais rasgados, podemos ter, enfim, aqui uma influência também de conforto e de mobilidade que nos permita precisamente ter um estilo de vida mais ativo, mas que incorpora aqui diferentes peças um bocadinho mais desportivas. Por exemplo, t-shirts com estas estampas mais garridas, cores mais destacadas, por exemplo, aqui uns neons, ou de repente termos cores muito vivas, faz aqui as delícias do estilo mais desportivo. Portanto, embora o estilo clássico e o estilo desportivo e até mesmo o casual tenham as suas próprias características distintivas, é importante notarmos que muitas das vezes eles podem se fundir aqui um bocadinho. Vamos notar que esta mistura vai ser muito marcante realmente em coleções com estilo casual, com influências do pronto a vestir, por exemplo. Portanto, isto pode ser possível. Isto significa o quê? Significa que se as coleções podem ter tecidos mais refinados ou detalhes mais clássicos. Por exemplo, podemos ter precisamente uma coleção do estilo casual wear com influências do pronto a vestir, por exemplo, num detalhe mais refinado, precisamente com detalhes em que apareça um bordado mais delicado, em que aparece, por exemplo, fibras que são, sobretudo, as mais utilizadas para um estilo mais pronto a vestir, nomeadamente as sedas, ou termos, por exemplo, um detalhe mais clássico, por exemplo, no abotoamento, ou termos um botão que é mais senhora, digamos assim, por exemplo, para uma coleção feminina, mas sem perder a essência do estilo casual. Portanto, o estilo casual pode ter tanto uma influência do estilo pronto a vestir, portanto, um bocadinho mais refinado, mas também ter um estilo mais descontraído, ainda mais com o estilo de sportswear. Nomeadamente, isto quer dizer que se fizermos uma coleção com estas influências mais desportivas, quer dizer que podemos ter, por exemplo, t-shirts, por exemplo, com riscas, podemos ter, por exemplo, jeanswear, mas largas, sem qualquer tipo de rasgão ou com um efeito muito levezinho em termos de lavagem, portanto aqui sem perder a essência do casual, ok? Portanto quer dizer que nós podemos ter coleções com casual wear puro ou com influências, quer seja um bocadinho mais descontraídas com o uso do sportswear, um bocadinho influenciado ou influenciado por outra, para fazermos coleções um bocadinho mais clássicas. Vamos então começar com as diferentes peças que são fundamentais numa coleção casual. Portanto, vou-vos apresentar aqui os casacos para coleções de moda de senhora, tá bem? Vamos começar com senhora e ao longo do webinar vou-vos apresentar diferentes estações, diferentes detalhes, vamos também analisar nestas imagens os diferentes tecidos, as diferentes cores. Também podemos analisar a atitude, a pose, por exemplo, ou até mesmo os acessórios que entretanto vamos encontrar. E isso é muito importante porque vai nos transmitir precisamente esse lado descontraído. Ora, aqui apresento-vos os diferentes casacos que são uma delícia. Portanto, podem ser precisamente a escolha, pode recair sobre parcas,
os kimonos que são tão interessantes, os casacos corta-vento também são muito interessantes. Por outro lado, os blazers, mas sem entretela, como vocês veem aqui precisamente nas imagens aqui mais ao lado da tela do lado direito, conseguem ver estes blazers que até têm os ombros muito escaídos, portanto não são rígidos, portanto isto acaba por ser mesmo de propósito para apresentar um look completamente despreocupado. Também vemos aqui muitas peças confeccionadas com linho, jaquetas também com bolsos que acabam por ter multibolsos, portanto aqui um bolso, por exemplo, com machos e paletas. Também podemos ter outro tipo de bolsos, portanto bolsos em que acabam por ter uma dimensão muito grande, também é permitido e é sem dúvida aqui um recurso, por exemplo, quase que para as senhoras não usarem qualquer tipo de mala, ok? Portanto, também pode ser aqui uma solução muito viável para o estilo. Vamos encontrar aqui ao longo destas imagens também alguns acessórios e reparem também no tipo de maquilhagem, que é muito sóbria. Por outro lado, o penteado também nos vai dar aqui fortes influências do casual, ou seja, o rabo de cavalo ou o cabelo solto, quase que nem é penteado, portanto aqui um lado muito descontraído e uma pose também muito natural, que é isso que importa sobretudo neste tipo de coleções. As blusas são largas e com detalhes também muito femininos e por vezes também delicados. Podemos também fazer estampagens, por exemplo, com bordados alusivos aqui à natureza, que é o caso desta imagem que vos trago aqui, desta senhora aqui com este chapéu de palha, por exemplo. Um efeito também muito interessante que é este trespasse, que acaba por ser muito interessante e é muito feminino. Portanto, também é um tipo de vestuário muito casual. Portanto, este efeito de cache-cœur, que é esta palavra em francês que quer dizer encaixa coração, que é este efeito trespassado, que é esta imagem que vocês veem precisamente por cima do nome blusas, que acaba por ser então trespassado aqui no peito. É muito bonito e dá aqui um ar muito natural. Os tecidos que aqui acabamos também por ver são a viscose, mais uma vez. Alguns tecidos também têm aqui alguma seda e possivelmente linho e algodão também. Portanto, conseguimos ver aqui pela aparência baça ou por vezes também muito enrugada, que são a escolha destas fibras. Portanto, recai muito sobre as características destas fibras que acabam por ser muito naturais e são sempre as preferidas. Túnicas e as camisas são as minhas preferidas. Acabo por vos dar então aqui este pequeno lado pessoal. Portanto, adoro estas túnicas porque elas acabam por ser multifuncionais. Ora, elas podem ser vestidas como um vestido, por exemplo, uma túnica muito comprida funciona muito bem para um vestido. Ora, de repente, se estiver aberta, quase funciona como um casaco. Ora, se estiver fechada, também funciona como túnica e, por exemplo, com umas calças ou um vestido por baixo. É muito interessante. Acaba por ser uma peça que podemos, com facilidade, adotar vários looks e fazer aqui um conjunto muito divertido. As riscas são sempre ótimas para este tipo de coleções, dá-nos aqui a estar mais uma vez descontraído, muito relaxado. As transparências também são permitidas. Reparem que elas até funcionam aqui quase que para dar uma certa noção daquilo que está por baixo. Estas peças, estas camisas e as túnicas também podem ter botões de madeira ou madrepérola, que são realmente excepcionais e funcionam muito bem. Também é importante verificarmos aqui que alguns acessórios, nomeadamente estas sandálias que vocês veem aqui, funcionam perfeitamente. Por exemplo, até poderiam ser sandálias do tipo Birkenstock, daquelas que têm o pé muito anatómico, funcionam lindamente com este tipo de peças e dão-nos este look muito de férias que é muito característico também para este tipo de peças, ou dia a dia,
pronto, já expliquei aqui as diferentes ocasiões que podemos também usufruir, mas normalmente até gostamos muito de usar estes linhos, estas peças muito descontraídas quando estamos de férias também. As calças também acompanham aqui as peças anteriores. Ora, se vimos modelagens muito amplas, aqui também vamos ver precisamente a mesma coisa. As calças vão ter um gancho muito descaído, podem ter pregas ou franzidos para dar aqui um extra volume, podem ser mais curtas ou mais compridas, no entanto, o que importa aqui é que elas nunca são muito justas na perna. Isto implica que realmente nós possamos caminhar com tranquilidade, sem estarmos preocupados que estamos aqui com as calças um bocadinho apertadas porque estou a fazer aqui um certo trabalho mais formal ou mais, portanto, mais ligado ao mundo corporativo, ok? Portanto, aqui não é de todo essa a ideia. A ideia é estarmos completamente relaxados. Se quisermos, por exemplo, estarmos num parque ou estarmos numa espécie de caminhada e se quisermos relaxar e sentarmos no chão ou se quisermos cruzar as pernas, podemos completamente, não há qualquer tipo de preocupação. É essa a intenção. No entanto, aqui também podemos reforçar que os bolsos são também muito funcionais, embora tenham aqui um certo ar muito discreto. Portanto, não estamos a falar daquelas calças tipo cargo, que têm aqueles bolsos nas laterais, está bem? Essas já são calças mais desportivas. Estas são calças que acabam por ter um ar também mais discreto, ou seja, está ali no limiar, ok? Portanto, vamos nos lembrar dos slides que vimos há pouco, em que comparámos um estilo pronto a vestir com um estilo desportivo. Portanto, pode ter aqui uma influência de um bolso mais, portanto, ligado ao mundo desportivo, mas sem exagerar. Portanto, aqui o equilíbrio é muito importante. Também podemos usar cintos, por exemplo, podemos também colocar atilhos, desenvolver, por exemplo, no mundo do design de moda, incorporarmos também elásticos, portanto, colocarmos também cordões com este manuseio em que podemos colocar a peça mais justa ou mais ampla, dependendo da vontade em que temos. Portanto, isto é muito importante e o que torna estas peças tão enriquecedoras é que elas vão se adaptando também às nossas necessidades. O calçado também vemos aqui que é muito interessante ele ser sempre muito raso ou com pouca altura. Pode ser feito de pele, de corda, de pano. O que é importante aqui é realmente o conforto e aqui um bocadinho esta ligação de terra a terra. Portanto, aqui esta noção de equilíbrio e conforto é fundamental. Também vamos ver que pulseiras, brincos, colares são também muito permitidos. Podemos fazer completamente looks com este tipo de efeitos, quer sejam acessórios metálicos, de madeira. Inspiração étnica também é possível, portanto, termos aqui um colar mais comprido, que nos remeta a um tema, por exemplo, do mundo indiano, ou um bocadinho aqui também ligado à influência africana. Podemos, sem dúvida, influenciar este tipo de etnias, por exemplo, para este estilo e fica muito bem e incorpora muito bem também neste estilo de casual wear. Os calções são uma opção muito importante para as estações mais quentes e aqui temos realmente vários modelos. Muitas das vezes o que é que nós encontramos é sempre mais uma vez um corte muito amplo, muito confortável, portanto aqui a cintura está sempre também muito confortável, o gancho também muito descaído, de forma a que haja então esta amplitude de movimentos. Pode haver, e também fica muito interessante, se combinar, por exemplo, com uma peça superior, que é logo esta imagem que vos apresento do lado esquerdo, que é um conjunto também muito bonito e muito agradável. Portanto, tem aqui um pequeno toque de pronto a vestir, no entanto, tem realmente aqui um ar muito casual, ou seja, são peças que acabam por ter aqui um certo
um certo ar mais formal, que, no entanto, pode estar perfeitamente ambientado para um ambiente de trabalho, por exemplo, pode ser perfeitamente usável, mas também é descontraído se, por exemplo, nós quisermos usar com os calções, irmos às compras assim vestidos, ou simplesmente estarmos no nosso dia a dia sem qualquer tipo de etiqueta muito específica, estamos muito bem assim vestidos. As cores que vamos aqui vendo também são muito serenas. Vamos encontrar aqui diferentes tipos de tonalidades de bege, de azul, de castanho, eventualmente também aqui um caramelo também é interessantíssimo, o branco, o verde azeitona, portanto são cores muito pastel e acabam por ser também muito tranquilas e muito discretas. Nestas imagens vou-vos destacar aqui as saias, que são sempre, se repararem, portanto, da altura média ou então compridas. Reparem que as saias muito curtas já não vão fazer aqui, portanto, já não vão ter uma influência tão casual, mais uma vez, pela sua praticidade. Podem ter realmente aberturas nas laterais, por exemplo, ou ainda serem ajustadas com atilhos para formar um laço, que estas imagens que vos trago também têm precisamente estes detalhes. Malas, por exemplo, lenços, colares, o cabelo, reparem mais uma vez que está agarrado e amarrado de propósito para dar então este look mais natural, que são realmente indicações precisamente deste estilo casual. Para as estações mais frias, os conjuntos de malha, os casacos com ombros também muito descontraídos, as malas de cintura, por exemplo, os botins de camurça são fundamentais. Trago-vos aqui alguns exemplos que, embora vamos encontrando aqui algumas peças que, entretanto, até nos fazem lembrar outras que até podiam ser utilizadas, por exemplo, no mundo do sportswear, nomeadamente os ténis. Mas reparem que estes ténis são muito discretos, são muito básicos, são muito quase com um estilo muito clássico dentro de um estilo desportivo. Então quer dizer que se não tem estas cores muito garridas, se não tem estas influências também do muito desportivo, se a sola não é muito criativa, então podemos sem dúvida usar neste estilo de casual wear. Ou seja, todas as peças que nos transmitirem aqui este lado mais discreto podem ser sem dúvidas utilizadas, nomeadamente, por exemplo, também vemos aqui logo na segunda imagem, portanto, aqui uma camisa branca pode ser perfeitamente utilizada, desde que não seja muito justa ao corpo, portanto, se ela for ampla, se não tiver aquelas pinças que marcam muito a cintura, pode ser perfeitamente utilizada e fica super bem, como vocês veem aqui, combinada precisamente com esta mala de pano e este conjunto de malha com a mesma cor funciona muito bem. Portanto, é um look muito descontraído e perfeitamente utilizável para, por exemplo, uma situação de fim de semana. Apresento-vos aqui outras imagens que também podem ser interessantes, por exemplo, estas malas um bocadinho mais adaptadas para um dia a dia, portanto, quer seja de cintura, quer seja no ombro ou mesmo agarradas à mão, são muito bonitas em pele ou pele sintética, enfim, nas mais diferentes, com os mais diferentes materiais. Passamos então aos detalhes e vamos verificar aqui com mais precisão os efeitos ou as diferentes hipóteses que nós podemos ter enquanto estamos a fazer uma coleção de moda. Podemos optar por diferentes versões, quer seja atilhos na cintura, quer seja atrás nas costas, nas laterais, enfim, a criatividade vai ser sempre muito pessoal. Podemos também fazer franzidos, optar por laços, por fitas, por pregas, machos, enfim, temos aqui uma opção muito alargada dos diferentes efeitos que podemos dar aos tecidos e potenciar aqui diferentes detalhes no mundo feminino,
quer sejam em calças, calções, saias, vestidos, enfim, podemos realizar de diferentes maneiras estes detalhes. Mais um slide sobre detalhes e neste caso vamos ver como é que os abotoamentos também podem ser tão criativos. Podemos mais uma vez utilizar lágrimas. Este é um tipo de abotoamento também muito interessante que é uma abertura que está precisamente com a forma de uma lágrima, daí este nome, e que vemos precisamente nestas três primeiras imagens aqui da nossa tela do lado esquerdo. Ora, podem ser botões grandes, por exemplo, de madrepérola, como já vos falei, ou de madeira, também como estão aqui apresentadas estas imagens. Podemos ter um abotoamento um bocadinho mais discreto, aqui dando um bocadinho a influência do pronto a vestir. No entanto, podemos ter outras influências um bocadinho mais desportivas, nomeadamente com o uso do elástico, ou então termos também cintos com fivelas, com estes materiais assim que fazem-nos lembrar estes acrílicos, que são também muito delicados e também damos aqui uma influência também muito natural. Vamos então passar para o mundo masculino. Desta forma, será apresentada de uma forma mais breve, porque já vos apresentei as outras imagens que são femininas e acabam por ter aqui alguns pontos em coincidência. No entanto, faço-vos questão também de vos apresentar aqui peças que são muito interessantes para o homem, nomeadamente aqui, por exemplo, a camisa tipo Jamaica, que é sem dúvida um tipo de camisa que forma este estilo e incorpora bastante bem o conceito do estilo casual wear. A t-shirt com estas riscas muito fininhas, as calças chino, os blusões de linho, as pregas e este vestuário descontraído acaba por ser sem dúvida um conceito muito básico e muito importante para o estilo casual wear. Por outro lado, também conseguimos ver os panamás, os óculos de sol, os ténis ou os cintos que também podem ter um efeito encanastrado, que é aquele efeito que forma um bocadinho aquela tecelagem típica dos tecidos, e podemos dizer assim, portanto, são aqueles cintos com efeito encanastrado, portanto, repito mais uma vez, porque é uma nova palavra para muita gente. E são uma opção muito interessante para este estilo. Para inverno, podemos apostar em malhas tricotadas com um efeito, por exemplo, de tranças, ou então ser malhas mais lisas em que têm detalhes de camurça, por exemplo, aqui nos ombros, que é logo a primeira imagem que vos trago aqui, que tem precisamente este tecido de camurça ou a pele de pêssego, que também podemos assim chamar, para dar este efeito um bocadinho mais casual. Ora, se fosse por outro lado uma malha mais clássica ou mais básica, não teria este efeito. Portanto, normalmente as peças que têm um pormenorzinho, nem que seja um bordado ou um efeito de camurça ou um detalhezinho, por exemplo, neste caso que é o padrão destas malhas, por exemplo, do lado direito, que está aqui esta malha que é muito interessante com estas tranças, são malhas que se trabalham muito para um estilo casual. Entretanto, também malhas que tenham um ponto um bocadinho mais grosso também são muito interessantes de serem trabalhadas. Por outro lado, a escolha de tecidos como bombazine ou as charjas mais pesadas ou eventualmente também aqui jeans, mas mais uma vez sem qualquer tipo de lavagem muito agressiva, também podem ser uma escolha para o mundo, quer seja de moda masculina ou feminina. Portanto, nós podemos ter aqui um look aprimorado, um look completamente descontraído, mas sem ir completamente para um lado mais garrido, mais ousado, está bem? Portanto, lembrar que o casual wear é, sem dúvida, muito sereno. Também para os casacos,
Podemos escolher, por exemplo, pele de ovelha, por exemplo, ou imitar a pele de ovelha. Podemos também optar por peças com multibolsos. Peças também muito interessantes, que são estes casacos, as canadianas, que são peças que eu considero também muito interessantes e muito criativas. Portanto, podem ter capuz ou podem ter estes botões de alamares que são muito característicos, que são estes botões que vocês veem aqui aplicados nesta peça do lado direito da vossa tela, que têm estes botões de osso. Muitas das vezes estas peças que são mais caras, normalmente até são mesmo de botões de osso, nomeadamente de corno, portanto podem ser de corno de javali, etc. Portanto, mas hoje em dia há várias opções, especialmente no que toca, portanto, ao respeito pelos animais, a sustentabilidade, podem ser precisamente feitos com outros materiais a não ser os naturais. Está bem? Portanto, há aqui várias marcas que têm vários conceitos. Hoje em dia fala-se muito sobre os direitos precisamente dos animais e acho que é muito importante respeitarmos. Portanto, há várias opções, nomeadamente para este tipo de botões. Portanto, usarmos outros materiais que os naturais também podem ser uma mais-valia. Para criarmos uma coleção de moda com estilo casual wear, é importante também escolhermos temas que estejam adaptados ao público-alvo. Portanto, é importante percebermos quem é o nosso público, que idade tem, portanto, o que é que faz, quais são os interesses, ok? Portanto, isso tudo vai ser muito importante para percebermos a quem é que nós vamos originar a venda das nossas peças. Portanto, estas nossas criações vão ser importantes precisamente para captar realmente a essência da descontração e deste estilo que acaba por ser tão versátil para estas pessoas. É importante definirmos também precisamente a faixa etária, porque de certa forma podemos ter coleções com um lado um bocadinho clássico ou não, dependendo, portanto, se estamos a justificar, por exemplo, uma coleção para os mais jovens, portanto, podemos incorporar aqui um estilo mais desportivo. Ou se por outro lado for uma faixa etária um bocadinho mais elevada, podemos optar por um conjunto de peças ou mesmo de fibras ou de cores que sejam mais do gosto então desse público. Portanto, aqui é muito importante haver então esta adaptação, este gosto, o que é que as pessoas também estão a passar nessa faixa etária, que necessidades é que têm. Vou também indicar aqui algumas sugestões de temas que podem ser perfeitamente adequados para quem quer criar uma coleção de casual wear. Após visualizar este webinar e após compreender o que é este estilo casual wear, que se calhar até já estava muito presente no dia a dia, mas no entanto, com esta justificação conseguem perceber melhor. Então, através destas coleções, que temas é que nós podemos fazer? Ora, vou-vos apresentar 3 grandes sugestões que acabam por ser também muito interessantes e podem precisamente fazer parte da vossa escolha. Então, por exemplo, fazermos uma coleção inspirada, por exemplo, nas sensações descontraídas, na frescura, por exemplo, da natureza. Portanto, podemos incorporar, por exemplo, elementos como estampas naturais, estampas tropicais, cores que, entretanto, estejam alinhadas com estas sensações mais tranquilas e também descontraídas, portanto, sem fugir muito deste tipo de conceito, em que, por exemplo, haja aqui um tema quase beach waves, beach vibes, algo do género assim, portanto, uma vibração muito ligada à praia, em que, por exemplo, estejamos inspirados, por exemplo, nesses elementos que vamos encontrando na praia, ou quer seja as conchas, ou as palmeiras, ou as ondas, enfim, esse ambiente pode servir de inspiração. Por exemplo, podíamos ter um tema, um retro revival, por exemplo, em que vamos inspirar-nos em décadas passadas, por exemplo, os anos 70, por exemplo,
em que, por exemplo, podemos destacar aqui alguns estilos mais retrô, por exemplo, do mundo muito ligado aos hippies, por exemplo, em que podemos pensar em peças muito largas, por exemplo, aquelas calças estilo, portanto, pata de elefante ou boca de sino, aqui uns acessórios mais ligados ao mundo, portanto, dos hippies, por exemplo, com conchas ou miçangas muito largas. Pode ser realmente aqui um efeito muito interessante para um mundo casual. Entretanto, também, agora estou-me a lembrar das rendas, por exemplo, ou do crochê, do macramê. É sem dúvida aqui elementos que nos transportam precisamente para os anos 70. Por outro lado, podemos também ter um tema muito ligado à natureza selvagem, por exemplo, em que nos vamos inspirar num safari, ou temas de floresta, ou de montanhas, ou de desertos, em que utilizamos realmente aqui novamente as estampas florais, ou com padrões mais animais, por exemplo, de uma forma muito discreta, mais uma vez, em que podemos utilizar tons terrosos e texturas naturais, pode servir sem dúvida de inspiração e vai-nos dar aqui realmente esta sensação de liberdade e de aventura que muitas das vezes estas peças também nos trazem. E pronto, chegamos ao fim. Não sei se têm alguma dúvida, entretanto, se querem especificar algum ponto que não entenderam, ou se por outra também dar a vossa opinião. Aguardo aqui um bocadinho pelo vosso feedback. Obrigada, Margarida. Obrigada, Daimara. Claro que sim, Marisa. Vamos a isso. Vou fazer então um breve resumo sobre o sportswear. Muito bem, então vou já desvendar aqui um bocadinho o pano sobre o próximo webinar. Então, só para dar aqui alguma curiosidade e também já agora convidar para esse webinar que será então na próxima semana. Então, o mundo sportswear é realmente o estilo em que podemos colocar peças de influências desportivas, nomeadamente aquelas sweatshirts, as t-shirts, quer seja, por exemplo, as calças de fato de treino, podemos utilizar esse tipo de peças, mas sempre numa versão em que, ok, vamos para o nosso dia a dia, não vamos fazer qualquer tipo de desporto, em que podemos ter também, por exemplo, peças de jeanswear, podemos ter um blusão misturado com calças de ganga e termos uma t-shirt com uma estampa muito garrida, uns ténis, isso é um look muito desportivo. Okay? Portanto, não fazendo confusão com o mundo do activewear. O activewear é aquele tipo de vestuário que utilizamos para o evento desportivo, ou seja, para irmos correr, para irmos ao ginásio, enfim, para praticarmos desporto. Okay? Portanto, estas peças do mundo sportswear vão ser elementos quase que com influência do activewear, mas são usados para o dia a dia, ou seja, se eu posso usar um blusão de ganga com, por exemplo, uma camisa com um xadrez muito colorido e uns jeanswear e ainda e calçar, por exemplo, uns ténis, eu posso ter esse tipo de peças e posso estar perfeitamente desportiva e posso fazer o meu dia a dia. Só não posso é fazer desporto com essas peças. Ou seja, é uma atitude de moda que acaba por estar também muito implícita nestas peças de sportswear.
Portanto, estas gangas podem ter rasgões, por exemplo. Eu posso usar, por exemplo, ainda um estilo de uma sweatshirt com um capuz. Posso ter, por exemplo, um lenço com xadrez, por exemplo. Posso ter uma bandana com efeito cornucópia na cabeça, por exemplo. Enfim, com uma atitude um bocadinho urbana, ou seja, são peças que acabam por ter um efeito ou podem beber um bocadinho ali da essência do sportswear, peças que são muito destinadas, por exemplo, à nossa prática um bocadinho mais desportiva, por exemplo, as t-shirts, as leggings, estou-me a lembrar das calças de fato de treino das Adidas, por exemplo, ou mesmo as sweatshirts. Portanto, essas peças funcionam bem também para praticarmos desporto, mas no entanto elas podem ser perfeitamente usadas no nosso dia a dia mais urbano. Está bem? Portanto, daí as peças de sportswear são, sobretudo, têm uma essência precisamente para o nosso dia a dia e não para fazermos desporto. Está bem? Não confundir sportswear com activewear, aí sim, activewear é especialmente para fazermos desporto. Só então continuar a ler. Não sei se consegui fazer, portanto, aqui o breve resumo, Marisa, mas espero aqui pela sua indicação. Vou continuar a ler aqui as vossas sugestões. Obrigada, obrigada, Marisa. Ainda bem que consegui responder. Elma, a Sónia, Dânia, boa. Obrigada. Obrigada, obrigada. Fico contente. Então convido-vos para o próximo webinar, que assim vamos descobrir mais sobre o sportswear. Revelei aqui um bocadinho, mas no entanto, então, para a próxima semana vou-vos explicar com mais detalhe, apresentar todas as peças e todos os detalhes então do mundo do sportswear, do mundo desportivo. Espero que então tenham gostado. Aguardo então pela vossa presença no próximo webinar. Muito obrigada e boa continuação e um bom estudo. Obrigada, obrigada a todos.